Olá, eu sou a Maria Clara e eu tô aqui com o Matheus, com o Leonardo e com a Camila para a gente apresentar, né, sobre o atendimento humanizado ao idoso. E como convidado a gente trouxe aqui o Luiz Eduardo, um acadêmico de medicina da FAG do 12º período. E aí, Dudu, como que você tá? Muito obrigada por ter aceitado esse convite para falar aqui um pouco mais sobre o atendimento humanizado do idoso. Bom dia, Maria Clara, tudo bem? Obrigado pelo convite, né, primeiramente. É um tema muito importante, né, na prática médica diária. Então, vamos lá. Então, eu queria começar fazendo uma pergunta justamente aí do mundo acadêmico, né? Tipo, como a gente é preparado, né? Como você se sentiu preparado ali? Como foi sua formação para ter mais essa questão humanizada no atendimento, principalmente aqui, né? Visando o olhar para o idoso. Nós temos várias aulas práticas, né, para a gente ter o compreendimento, perdão, de como lidar com o idoso, né? Então, acho que a formação hoje ela é voltada para o paciente, não mais para a doença, igual era antigamente, e está sendo positivo para o paciente, né? Ele se sente mais acolhido durante a consulta e melhora a partir do tratamento depois, que ele se empenha mais em fazer o tratamento, com você dando essa atenção melhor para ele, né? Uhum. Bom dia, Luiz Eduardo. Eu gostaria de saber como a personalização do atendimento pode afetar positivamente a saúde e bem-estar dos idosos. Então, a individualização ali de cada paciente, ela é importante por quê? Porque cada paciente tem um histórico de vida, tem um tipo de doença, né? A casa é um modelo, então você tem que levar tudo em consideração do paciente para estar oferecendo o tratamento dele, né? Então, sempre uma consulta é muito pouco, né? Você tem que ir cada vez tentando pegar um pouquinho mais dessa história desse paciente, o que ele passou, como é que foi a infância dele, é, e individualizar daí o tratamento, pensar em qual tipo de medicação que ele pode estar utilizando, se ele é um paciente que já não utiliza muito a medicação correta, tentar colocar menos medicação para ele, né? Então, é importante para ele aceitar sua conduta, né? Confiar em você e realizar corretamente o tratamento. Por isso que é importante a individualização de cada paciente, né? E puxando assim muito para o caso, né? Às vezes vai acompanhante, não vai, mas enfim, o paciente tem diabetes e tem que sempre estar ali continuamente indo, né? Ali no médico. Então precisa ter também uma confiança, né? No profissional que está ali, porque a gente vê muito, né? Idoso que tem muita dificuldade de confiar, é meio teimoso de ir para o médico, né? E já tem essa dificuldade. Então, é bem importante, né? Essa personificação para você conseguir, né? Puxar ali dele realmente para conseguir ajudar ele no tratamento. Isso, perfeito. Tem que ter a boa relação médico-paciente, né? Quando você começa a conversar com ele, você deixa ele no controle da consulta ali, né? Se abrir e daí você vai pegando como que é mais ou menos ele, assim, né? No sentido de o que que ele gosta mais, o que que ele gosta menos e pegando essa parte ali dele pegar confiança em você, para ele aceitar o tratamento. Lógico, tem pacientes que às vezes não conseguem compreender bem essa parte do tratamento, ou muitas vezes esquecem, é importante ter um acompanhante junto, né? Para estar tomando corretamente a medicação, né? Então, assim, é importante a família saber o que que esse paciente pode ou não pode, né? Assim, de tipo, ele consegue ir sozinho numa consulta, ele vai compreender bem o que o médico falar, vai realizar corretamente o tratamento. E em alguns casos a família tem que estar junto, né? Tipo, entender qual que é as medicações que ele tem que tomar, os horários adequados para estar ajudando esse paciente, né? Uhum. Luiz, eu tenho uma dúvida. A Maria Clara perguntou antes sobre a importância da nossa formação para o tratamento humanizado. Certo. Hoje em dia você está indo para a UBS, fazendo os estágios e essas coisas. Você acha hoje que realmente a humanização é muito presente dentro da medicina? Ou pelos médicos? Os médicos realmente estão tornando o tratamento mais humanizado? Ou é um negócio que está ficando só na teoria?
Pelo que eu tenho de contato, assim, hoje, eu acredito que sim, está sendo muito mais humanizado. Claro que a gente ainda vê alguns casos meio mais complexos, né? Mas hoje os médicos estão tentando sim, cada vez mais deixar humanizado o tratamento, até para o paciente ter uma melhor aceitação do médico. O negócio, você falou ali na UBS, ou mesmo na UBS, na USF, você tem um contato maior com o paciente, né? Você geralmente cuida do paciente por um período mais longo e cuida muitas vezes da família dele. Então, para você ter esse cuidado, você tem que deixar o paciente confortável a voltar com você outras vezes. Então, hoje foca-se muito, sim, nessa parte do atendimento humanizado, sim. Ah, tá. É muito bom pra gente, porque a gente tem até a matéria de humanização, que é o PRODEP, e a gente vê que isso está indo para a prática, realmente é muito legal, né? Uhum. Inclusive, puxando o gancho, eu queria fazer uma pergunta para você sobre o cuidado oncológico com o paciente. Como que a gente faz num paciente idoso? Como que a gente avalia o caso e sobre a longevidade, a taxa de curabilidade que a gente pode ter? Como que a gente avalia um caso oncológico num paciente idoso? Então, no paciente idoso, a gente já pensa que a idade sempre é um fator que, assim, não vai conseguir, ele é muito idoso. Mas hoje não é uma realidade tão grande, né? De pensamento. Só que, assim, os números que eu dei uma olhada, assim, antes de estar aqui hoje, a gente percebe que quando o paciente é muito idoso, acima dos 70, 75 anos, o pessoal já começa, em algumas instituições, não fazer tanto o tratamento, né? Em caso cirúrgico, ou mesmo quimioterapia, né? Eles já dão uma segurada, vamos dizer assim, né? Só que, assim, o que eu vi na prática, né? Que eles não levam tão em consideração a idade do paciente. Eles levam em consideração o status fisiológico do paciente. Se esse paciente ele tem uma boa alimentação, se ele não é tão sarcopênico, né? Se ele tem uma estrutura muscular que daria o suporte para ele estar se recuperando do pós-cirúrgico, ou mesmo da quimioterapia, né? Radioterapia. Se ele consegue manter os hábitos de vida dele em casa, né? Normal, consegue estar ali fazendo uma academia não, desculpa, uma caminhada pelo menos até o mercado, né? Consegue estar mantendo as funções diárias, né? E outra coisa que você tem que levar em consideração é o tipo de câncer. Se é um câncer não tão agressivo, né? Se é um câncer muito agressivo, se é uma cirurgia, tipo, uma amputação retal, que um paciente já tem uma idade grande e não tem um status fisiológico muito bom, você vai ter que avaliar, poxa, eu vou fazer uma amputação retal no paciente, vai ficar com a bolsa ali de colostomia pelos últimos tempos. E assim, às vezes ele vai viver um ano ali, vamos dizer. Aí você vai deixar ele razoavelmente desconfortável, né? Que a bolsa de colostomia tem muita gente que não aceita muito bem, né? Então, assim, vai mudar. Antes ele ia ao banheiro por conta, daí agora vai estar ali. Então, assim, toda essa parte você tem que acabar levando em consideração, né? O status fisiológico do paciente, o tipo de câncer. Assim, você não consegue afirmar que esse paciente aí não. Ele tem muitas comorbidades e vai acabar morrendo assim em um ano. Você não tem como afirmar isso, né? Então, claro, você leva em consideração um pouco a idade, pacientes acima de 75, 80 anos, o pessoal já começa a cuidar um pouco mais. Se tem múltiplas comorbidades, se não tem uma musculatura muito boa, né? Se já é muito sarcopênico, se a alimentação é meio irregular. Então, daí acaba toda essa parte influenciando no tratamento. E lógico, vai muito do médico também, né? Tem médicos que já considera fazer mais e tem médicos que consideram fazer menos, né? É bem Essa parte importante, também. então, dar autonomia até para o idoso, né? Situar ele da situação. Como que vocês fazem essa situação, né? Tipo, você tem câncer, como que eu conto para o idoso isso? E como é o tratamento? Como é feita essa ponte ali entre o médico e o paciente idoso? Certo. Aí a gente vai para a parte de estar conversando com comunicação de notícias difíceis, né? Tanto para o paciente quanto para o familiar, né? Tem pacientes que já aceitam um pouco melhor, tem pacientes que não tanto, né? E os familiares. Então, assim, quando você vai abrir esse tipo de conversa, você sempre tem que esperar um momento apropriado. Se eles estão muito emocionados, estão muito nervosos, você vai evitar de estar dando esse tipo de notícia para eles naquele momento. Então, esperar um momento oportuno, sempre falar com uma voz tranquila, né?
Você tem que se colocar no lugar deles, né? Poxa, tá recebendo uma notícia dessa. Fala uma voz meio... Não precisa ser entristecida, mas também não de culpa, né? Porque a gente não tem culpa de estar dando esse diagnóstico para ele, né? Então, assim, sempre falar de forma clara, calma, com palavras fáceis de compreensão, né? Evitar, nesse momento, muitos termos médicos, né? Que eles não compreendem muito bem. E assim, hoje a gente tenta se preparar para esse tipo de notícia, mas não é fácil, a gente vê na prática mesmo, a gente sempre dá uma travada, né, para comunicar, é bem complicado. Então, assim, mas tentar fazer da melhor maneira. E, assim, em casos, assim, que tem cura, explicar para ele como é que funciona. Claro que é ele que decide, né, se ele vai querer ou não. Mas também o médico não tem a obrigação de fazer, né? Então, por isso que eu falei que depende do médico, né? Só que, assim, o paciente define se ele está se sentindo bem, se ele tem uma boa alimentação e ele quiser tentar a cirurgia, né, o tratamento cirúrgico, beleza, né? Vai do médico daí fazer. E explicar depois, ó, é um câncer avançado, o senhor tem muitas metástases, aí a gente vai querer fazer uma quimioterapia, né, adjuvante, por exemplo, né, que você faz antes da cirurgia. Então, assim, você tem que explicar bem para o paciente o tratamento para ver se ele aceita. E nos casos ali, vamos dizer, terminais, que não tem mais a cura, explicar para ele que não acabou ali, que se ele tiver condições, você pode ofertar a quimioterapia ou a radioterapia mesmo paliativa, né? E dar o suporte, tanto emocional como dos sintomas que aparecerão, como ânsia de vômito, diarreias, né? Muitas vezes aparecem. Então, você tem que dar a medicação e o suporte para ele, né? Ele compreender que aquilo ali é parte da doença, né? Vai se direcionando para aquilo ali, mas mostrar para ele que ele não vai estar sozinho naquele momento ali, né? Que vocês vão estar dando suporte, vai ter um acompanhamento, vai continuar a fazer as consultas normais, né? Periódicas, vai passar a medicação necessária para o que ele estiver sentindo, né? E tentar manter ele com menos dor possível, tanto dor fisiológica como a parte mental, né? Dar o apoio. Hoje em muitas instituições tem a parte psicológica, né? Tem parte nutricional também, que eles podem estar passando por uma nutricionista para melhorar essa parte da alimentação, para ter um pouco mais de musculatura, que a gente fala, né? Para estar melhorando o processo ali dele, né? E tentar, assim, claro, você não pode, um paciente muito grave, querer ficar prolongando a vida dele, né? Assim, demais. Mas também não fazer nada, assim, né? Perceber que tem os sintomas, principalmente, você pode estar ali ajudando ele, né? Diminuir a dor, diminuir o enjoo, diminuir a diarreia, essa parte. E você comentou com a gente antes de começar que você fez alguns estágios, né, no SEONC, na UPCAM daqui. Como que chega, assim, os casos, né, com um idoso que tem câncer? Como que chega para vocês? Geralmente passa por uma consulta, principalmente na UBS, USF, né? Ou mesmo vem de outros hospitais que ele não estava se sentindo bem, estava apresentando muita constipação, muitas vezes fazem uma colonoscopia e descobrem alguma massa, algum tumorzinho, né? Aí encaminham. Não é um negócio assim, tipo, putz, eu acho que eu tô com câncer, eu vou para lá, né? Não, geralmente, não é assim que funciona, geralmente, né? São pacientes que são mandados para lá por algum fator que comprove já, muitas vezes chegam já com o diagnóstico e muitas vezes eles chegam lá com a dúvida, né, se tem ou não. Então, geralmente é feito assim, pego de outros locais. E normalmente é muito grave os casos? Ou como que é? Depende muito. Esses dias saiu um estudo que a maior parte dos tumores são em pacientes idosos, né? Em pacientes mais jovens não é raro, né? Mas assim, hoje a maior população que tem o câncer é o paciente idoso mesmo, né? E depende muito do paciente. Tem pacientes que não têm um autoconhecimento do corpo deles tão grande, ou igual a gente estava falando antes da parte de, são muito teimosos e não gostam de ir ao médico. Então, eles vão postergando cada vez mais isso, né? Então, alguns chegam em estágios já muito avançados, né?
e alguns já chegam em casos não tão avançados. Mas claro que daí vai muito também, igual a gente falou, do tipo de câncer, né? Tem cânceres que demoram mais para estar fazendo metástases, né? Ou indo para outros lugares ali anexos mesmo, né? E tem cânceres que já vão mais rápido, que às vezes em faixa ali de 2, 3 meses que descobrem já acabam vindo a óbito de tão agressivo que são os cânceres. Esses são mais raros, né? Graças a Deus, mas é, os demais é por falta de ir mesmo ao médico, né? De demorar para buscar o atendimento. Mas daí vai muito assim, é variável, sabe? Já vi casos muito avançados, já vi casos muito iniciais. Você acha que a gente pode associar também a um tratamento com um psicólogo para ele aceitar melhor o tratamento? Claro, é muito importante, né? A parte emocional vai muito... em todo esse tipo de tratamento, o emocional tem que estar presente. Hoje a gente vê muitas pessoas que acabam piorando casos, principalmente por ansiedade, que não aceitam muito bem a notícia, não compreendem muito bem o que eles têm. Então, é importante sim. Hoje, algumas instituições já possuem, outras que não possuem tentam encaminhar para locais que têm essa parte, né? Para o paciente estar sendo assistido de várias formas, né? Igual a gente comentou antes, que o tratamento não é só a cura da doença em si. Ele vai muito além disso, né? Então, assim, é muito importante essa parte, sim. É porque se a gente não tiver com o nosso psicológico alinhado, né, o físico vai decair junto, né? Claro, e muitas vezes tem pacientes que seria possível fazer uma cirurgia eletiva neles ali, né? E eles acabam não aceitando por conta dessa parte psicológica. Ah, não, mas já tô idoso, já não sei o quê, entende? Aí a gente precisa dar esse apoio psicológico para eles até aceitarem o tratamento, né? Para eles mesmos aceitar, não a gente impor a eles, né? Isso, Assim, claro, com você certeza. nunca pode impor Sim. um tratamento. Então, tipo, levando em consideração essa questão de você acolher o idoso no atendimento e promover que ele procure de novo esse atendimento, até para descobrir doenças como câncer, assim, antes, e poder ter um tratamento mais efetivo, que consiga, assim, vamos supor, deixar ele ter ainda a saúde e o bem-estar dele, pelo menos pelos últimos anos da vida dele, né, se for uma doença terminal. E como a gente pode avaliar isso em questão de, vamos supor, acessibilidade dentro do consultório, acessibilidade física, né, até mesmo jeito de abordagem para ele manter a autonomia dele, para ele voltar a consultar com você e se sentir num ambiente que ele se sinta acolhido, né? Nesse caso, assim, como que podemos avaliar a acessibilidade para o atendimento? Então, essa parte, igual você mesmo comentou, a autonomia do paciente é o mais importante, né? Muitas vezes eles vão com parentes, né? Ou muitas vezes cuidadores, dependendo do caso, e a gente tem que sempre tentar manter ele comandando. Você comanda a consulta, né? Na verdade. Só que como se ele tivesse no controle. Ele explicar o que ele está sentindo no momento, né? O que ele está passando, pegar o histórico de vida dele, né? Se ele foi exposto a algum risco, né? Tipo, câncer de pele, você tem que pensar em exposição solar. Então, assim, deixar ele ir conversando. Claro, muitas vezes tem pacientes que eles já não têm essa parte mental muito não tem mais tão como era antigamente, né, da parte de lembrança e tal. Então, assim, o cuidador ou mesmo familiar, ele pode estar entrando na consulta para comentar sobre, só que, assim, evitar dele estar coordenando as falas, né, deixar o paciente sempre na autonomia ali. Da parte da acessibilidade é muito dessa parte que a gente estava comentando antes mesmo, né? De ter um consultório organizado, com uma maca acessível aos pacientes, né? Ter a parte do corrimão, então um banheiro personalizado também, né? Com os corrimões na lateral para ele se apoiar se precisar estar indo ao banheiro, né? Para ele se sentir tranquilo, né? Um ambiente claro, sem muita exposição, né? Janela fechada, para ele se ter a vontade ali de conversar sobre, né? Então, acho que mais essa parte, assim, da acessibilidade seria mesmo mais importante. E assim, na questão do tratamento, né? Às vezes os idosos têm alguma
dificuldade de entender ali toma o remédio esse horário, às vezes eles acabam esquecendo. Como que o médico ele pode simplificar, né, a forma que é o tratamento para esse idoso e, assim, levar para que ele consiga aplicar esse tratamento para a vida dele. É uma barreira até hoje, vamos dizer assim, né? Porque muitos pacientes, eles não têm uma compreensão tão grande acerca do assunto, se esquecem muito de tomar medicação e acabam não querendo que outras pessoas acompanhem eles na consulta, que eles não se sentem bem. O que a gente pode estar fazendo? É tentar deixar o mínimo de medicação possível, mas claro, focando no tratamento, só que hoje tem muitos combinados, né? Tem muita medicação oral combinada, então tentar utilizar. Claro que são medicamentos um pouco mais caros, né? Ver se ele tem condições de estar comprando esse tipo de medicação para facilitar as tomadas em horários mais... tem que ver que horário que ele dorme, que às vezes tem idosos que dormem muito cedo e acordam muito cedo. Então, tentar manter as medicações nesse tempo que ele está acordado. Não ficar acordando de noite para estar tomando, que é uma coisa que também... acho que ninguém aceita bem, né? Os idosos mais ainda. Então, pegar essa parte e tentar fazer uma tabela, talvez. Vir com ele e falar assim, ó, esse daqui você vai tomar tal horário, esse você vai estar tomando tal horário e esse tal horário. Fazer uma tabela para eles irem seguindo. Muitas vezes eles mesmos fazem em casa, ou mesmo os cuidadores e os familiares do paciente. Mas lógico, você vai avaliar assim na primeira consulta, falar assim, poxa, esse paciente ele não tem condições de estar fazendo um tratamento adequado. Então você vai falar com ele de uma maneira adequada, né, que ele precisa estar acompanhando com alguém, explicar que é pelo benefício dele mesmo, e para estar tomando a medicação correta, né? Então daí trazer alguém junto na próxima consulta para estar explicando. Claro que você também tem que deixar claro para a pessoa que ela não vai obrigar ele a tomar. Ela vai estar lembrando ele, né, dos horários e tudo mais. Acho que seria mais essa parte mesmo. Mais alguma pergunta? E você acha que os familiares, eles aceitam bem a doença dos idosos ou eles ficam tão mal quanto os idosos? Como que é relacionado a isso? Eu acho que depende de alguns fatores, né? Primeiro, a compreensão de mundo deles, né? Tem pessoas que às vezes não têm um contato tão grande com esse problema. Então, o que você tem que fazer? Você vai perceber que é uma família que precisa de uma atenção ali um pouco maior. Então, falar de forma simples e clara, explicar o que ele tem, o que pode ser feito, os riscos do tipo, vou tentar um tratamento. Isso pode estar acontecendo com ele por conta do tratamento. E explicar como que é a evolução da doença. Ele vai começar a ficar assim e tudo mais, né? Então, você fica responsável pela maior parte de como eles vão lidar com isso. Então, sempre tentar falar da melhor forma possível, no melhor momento, explicar como é que vai funcionar, né? Ver como que eles vão estar aceitando, oferecer a parte psicológica para eles, né? Então, assim, você ali não está lidando só com o paciente, você está lidando com várias pessoas juntos, né? Então, é importante essa parte de você saber conversar com eles, oferecer a parte, né, de se eles tiverem interesse, né? Claro, ninguém vai ser obrigado a nada. E, assim, eu acho que é uma aceitação de tempo, né? A gente nunca está preparado para uma notícia, mesmo, putz, eu já imaginava, né, que poderia acontecer algo assim, mas a gente nunca está pronto quando acontece de verdade, né? Sim. Então, acho que essa parte, assim, principalmente é de você conversar com eles e oferecerem o apoio que eles precisam ali no momento. Acho que é isso, né, gente? Vamos estar encerrando agora, né? Queria agradecer novamente, né, por você ter aceitado o convite, né? E também, né, por ter respondido, né, tão bem. Eu acho que ficou bem claro muitas questões que a gente tinha dúvida e que pode deixar, né, ali a gente mais... deixar claro essa informação, né? Muito obrigada. Eu que agradeço o convite aí, acho que não tenho conhecimento total em todas essas partes, né? Mas tentei trazer um pouco das experiências que eu já tive, né, nesse tempo de faculdade ali. E espero, quando me formar e tiver cada vez mais especializado, compreender melhor essa parte para atender bem o pessoal. Beleza? Muito obrigado. Obrigado pelo Obrigada. convite. Até mais. Obrigada. Até mais.